Mais um Energy Channel começando aqui. Hoje eu recebo aqui com muito carinho o meu amigo Henrique, que hoje está aqui na SMA do Brasil, à frente da SMA do Brasil. Tudo bem, Henrique? Tudo jóia, Ricardo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Eu que agradeço a sua participação sempre. É sempre bom falar de boas empresas, empresas que a gente confia, né? Então eu também agora falando aqui como consumidor. Uma empresa que a gente tem muito carinho e muito respeito, porque a gente sabe que o produto entrega realmente a verdade. Eu acredito, porque a gente ouve, às vezes, até de colegas trabalhando em outras empresas também elogiando a SMA, pela história que a SMA tem de mais de 40 anos no mercado, né? Que inventou o inversor conectado à rede lá nos anos 80, né? E toda essa trajetória de sucesso que a gente tem no mundo todo. E isso é assim para tudo, né, gente? Quando a gente compra um carro, por exemplo, que você gosta e confia, você provavelmente vai fazer uma compra recorrente daquela marca, né? E isso funciona para tudo que a gente compra, um celular, um carro, qualquer coisa. E eu acredito muito nisso, que a gente tem que ter conhecimento, e é o que a gente está querendo fazer, propondo aqui no Energy Channel, para que você saiba decidir o melhor para sua compra. Então vamos lá. Primeiro, Henrique, de novo, seja bem-vindo e eu quero que você fale um pouco para a gente como que foi o foco da SMA no ano de 2024 e eu sei que 2025 o foco da SMA vai para um outro patamar. Exato. 2024 a gente pode dizer que foi um ano desafiador para o mundo todo, né? Economicamente falando, crises geopolíticas, crises econômicas em diversos países, Europa com dificuldades, né? Então foi um ano desafiador para várias empresas e para a SMA também, né? No entanto, dentro da SMA, a gente nota uma vocação importante, que é no segmento de larga escala, ou utilities, né? Que a gente fala que é a geração centralizada, né? Nesse segmento, a SMA performou muito bem, sendo 70% do seu faturamento aí vindo desse segmento, né? Com um crescimento muito grande em mercados como o dos Estados Unidos. Então foi um ano difícil, mas que trouxe bastante sucesso nesse segmento. E falando de Brasil, a nossa expectativa para 25 é justamente investir mais nesse segmento. E como você falou do relacionamento com a marca, tudo mais, a gente tem buscado um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes, que são principalmente os desenvolvedores de projetos de larga escala e os operadores, né, as empresas geradoras, né, de energias renováveis, proprietárias dos ativos, né? Porque quando a gente fala que quem vai ser o dono da usina, esse tem que estar preocupado com valores como confiabilidade, produção de energia, né, disponibilidade e a própria sustentabilidade da empresa, né, a questão também da conectividade hoje, cibersegurança, nesses cenários todos aí geopolíticos, é muito importante considerar todos esses fatores quando se está escolhendo um parceiro para desenvolver um projeto. Bom, isso é importantíssimo a gente colocar aqui no Energy Channel quando a gente fala de grandes projetos, né? Então, quando a gente fala de utility, o quanto a SMA ela tem referências pelo mundo, né, de grandes projetos, e aí a gente olha para o cenário assim, olha, passou o tempo de você oferecer um produto de prateleira, eu tenho esse ou aquele inversor, esquece, não é mais isso. Né? Quando a gente vai para projetos de grande escala, o projeto ele é todo pensado, primeiro, quem vai construir esse projeto, qual é a capacidade de percepção da ferramenta que você vai usar. Aí sim isso muda tudo, né? E você tem que ter uma confiabilidade de que aquilo que você projetou, você efetivamente, depois de construir o projeto, ele vai gerar aquela quantidade de energia e tudo mais. Por isso a importância de escolher boas soluções. E como você disse, não é um produto mais de prateleira, né? Comprar um inversor, um transformador, né? A ideia é você ter uma solução que vai trazer para você tudo aquilo que você precisa, né? Então esse apoio de engenharia, de discussão, de troca de informações, modelamentos elétricos para auxiliar na conexão com a rede, todo esse suporte a SMA dá aos seus clientes, né?
e isso é muito importante em projetos desse tipo. Falando de experiências no exterior, né, a SMA ajudou o TSO, o ONS deles lá na Austrália a desenvolver um novo código de rede, né? Então a gente tem todo esse know-how em relação aos códigos de rede para conexão à rede, além de projetos na Europa, e também o nosso maior mercado, que foi o ano passado, foi nos Estados Unidos, né? Ou seja, né, só ajudou a desenvolver os códigos de rede, né? Então isso é uma referência muito grande. E aqui no Brasil, né, esse movimento já tem acontecido, né, desde o blackout de agosto de 23, que o ONS agora está sendo mais exigente nas simulações de modelos elétricos, dos inversores e tudo mais, para ter certeza do comportamento dessas plantas, né, num evento, na rede, na ocasião de um evento como esse, né, que a principal causa do blackout foi que se esperava que as plantas de renováveis, tanto solar como eólica, reagissem de uma forma, né, injetando reativos naquela situação de falha, e na verdade elas reagiram da forma contrária, quer dizer, o que estava instalado não estava de acordo com o modelamento apresentado para o ONS. Então agora eles estão sendo mais exigentes com isso, e a gente já vem dando apoio aos nossos clientes nessa adequação aqui no Brasil. Ou seja, então é um ponto importante aqui para a gente refletir, né? Então a ONS, a Operadora Nacional do Sistema, para quem está chegando agora, pode sim pedir o corte, né, de geração se houver picos de geração. E isso é importante o consumidor entender que em um determinado ponto a tecnologia vai influenciar pró ou contra, né? Então, como que é isso, Henrique? Eu até dividiria. Antes eu estava, na verdade, falando não necessariamente desse comando que o ONS dá para o Sistema Interligado Nacional, mas estava falando mais de uma situação de falha mesmo no grid. Sim, falhou que nem aquele caso que teve. E que se espera que os inversores reajam, né? Então, daí só para concluir daí esse ponto, outro fator relevante é que, assim, alguns fabricantes de inversores já não estão mais no mercado, então algumas empresas não têm nem como se adequar mais a isso, né? Seria um update ali. Vai precisar de um update. Então, a SMA traz essa segurança, essa solidez nesse sentido. Agora, esse ponto que você levantou, né? Isso é estabilidade de rede, isso. Estabilidade de rede, exatamente. Esse ponto que você levantou é um outro fator, né, que também agrega para o desenvolvimento desse segmento, desse mercado de projetos mais complexos, né, com armazenamento, por exemplo, que é a situação de cortes da geração de energia, né, o curtailment, que é o quê? Quando a geração excede os limites que o sistema tem capacidade de transmitir nas linhas de transmissão, de absorver nas cargas, o ONS ordena que a geradora reduza a sua geração ou corte, ela vai estabelecer um percentual lá, né? Uhum. E essa energia é uma energia perdida. Então, efetivamente, o que a geradora tem que fazer? Corte. A geradora tem que ir lá, dar um comando para os inversores, por exemplo, reduzirem a potência pela metade. Uhum. Ou seja, metade da energia naquele horário que ela podia estar gerando, ela está perdendo, né? Então, hoje as geradoras já estão perdendo cifras da ordem de bilhões e já entraram na justiça, está tendo uma batalha legal para regulamentar de uma forma mais favorável essa questão dos cortes, né? Porque todo um planejamento que você fez financeiro de retorno de investimento daquela usina cai por água abaixo. Então, porque as soluções de armazenamento, elas permitem essa possibilidade de, numa situação de ordenamento de corte de energia, a geradora, ao invés dela perder aquela energia, ela armazena essa energia nas baterias. Então, ela traz a gente chama de modularização, né, ou flexibilidade de despacho da energia. Ou né? Controlar uma coisa que não existia antes através da bateria. Porque a característica das fontes renováveis é justamente a intermitência, né? Ela gera muito em determinados períodos, outros períodos gera menos ou não gera, né? Como no período da noite, no caso do solar. Então, essa intermitência é que traz certa instabilidade para a rede, conforme você tem cada vez mais renováveis conectadas à rede, né?
E essa intermitência que é vista como uma desvantagem das renováveis. Só que as soluções de armazenamento, elas resolvem esse problema da intermitência, né? E quando você olha em outros países, a gente chama de projetos colocados, né? Exato. E vamos para os Estados Unidos, por exemplo, 60% dos novos projetos, eu queria que você falasse sobre isso. A SMA já tem essas características de projetos que são colocados. Para quem está chegando agora, explica o que é um projeto assim e o porquê isso é um passo à frente para chegar no Brasil e também ser projetos desse fim. São projetos de fontes híbridas, né, de solar ou eólica, acrescentando armazenamento junto, né? Então, o armazenamento, ele está junto de uma planta fotovoltaica, né? Então, 60% dos projetos dos Estados Unidos já são assim, né? E é um mercado que a gente participa muito ativamente lá. Inclusive, as nossas soluções são desenhadas também até para ter um tipo de configuração que é mais eficiente, que é você ter o armazenamento conectado do lado de corrente contínua dos inversores, o acoplamento em CC, né? Então a gente tem essa possibilidade também nos nossos inversores. É uma vantagem. É uma vantagem. A gente tem a possibilidade de fornecer um inversor hoje já preparado para no futuro o cliente adicionar as baterias. Do lado do CC. Do lado do CC. Então tem todas. E tem a possibilidade também, que é do lado do CA, quando você já tem uma planta instalada e você quer acrescentar baterias. Tá? Então a diferença é basicamente a seguinte. Você já tem uma planta instalada e você precisa adicionar armazenamento, né? A solução mais fácil, ou quando não é compatível as baterias com os inversores existentes, é você conectar do lado de corrente alternada. Quer dizer, após o inversor ter convertido a energia que vem das placas solares para conexão com a rede. Você acrescenta um outro inversor em paralelo que vai fazer a conversão das baterias para a rede. Então ficam 2 inversores em paralelo, né? Assim, numa análise crua, isso perde mais energia. Perde mais energia por quê? Para a carga e a descarga da bateria, ela tem que passar por uma etapa a mais de conversão, né? Então, cada vez que eu vou carregar, por exemplo, se eu for carregar a bateria com a energia que eu estou gerando pelo solar, eu vou estar convertendo do solar para a rede elétrica e da rede elétrica para a bateria, em 2 inversores, né? E isso dá uma eficiência menor. Quando você tem um acoplamento em corrente contínua, a energia dos painéis fotovoltaicos ela já é automaticamente direcionada para a carga das baterias, antes de converter para corrente alternada. Então, é mais eficiente e melhora o ciclo disso. Exatamente. Além de questões, você vai ter um inversor só, né? Então, em alguns casos, é interessante até você, por exemplo, no caso da SMA, é possível, com um inversor que não estava preparado para o acoplamento CC, fazer um retrofit para que ele tenha entradas de corrente contínua também, sem precisar acrescentar um outro inversor, né? Então tem essas questões de ganho também de infraestrutura, né? De espaço, tudo mais dentro da usina. Então o importante é ter essas 2 soluções, né? O que a SMA oferece, que cada projeto pode se adaptar melhor. Aí falando de tecnologia, quando a gente olha para o desenho dessas usinas compostas com armazenamento e geração, a SMA ela tem parceria com as 10 principais, as maiores fabricantes de baterias. Por que a SMA foi por esse caminho? Qual é a diferença? Tem muito fabricante que fala, eu prefiro fabricar minha bateria. A SMA fechou com os principais no mundo. É importante dizer que assim, a SMA ela preza muito pelo foco, né? Pelo foco e por ser a melhor em determinada coisa, né? Então a gente pode dizer que a gente é a melhor empresa na parte de conversão de energia, né? Do inversor. Vamos focar nisso. Vamos focar nisso. A gente viu que não é a nossa praia fazer célula de bateria, exatamente. Bateria. A gente podia fazer um OEM com alguém? Poderia, mas isso iria só encarecer para o cliente final. E a bateria é o componente mais caro, se você considerar um sistema de armazenamento inversor mais bateria, você tem muito mais bateria e muito mais investimento na parte das baterias do que no inversor, tá? Então é um custo muito representativo. É a mesma coisa quando você fala de módulos e inversor numa planta fotovoltaica. Os módulos é um custo muito mais representativo
do que do inversor. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio. Por que eu vou fazer módulo fotovoltaico? Não, o meu negócio é isso. Por quê? Daí o meu cliente ele pode escolher. A gente fala que a gente é agnóstico à bateria, né? Meu cliente ele pode escolher negociar com qual fabricante ele prefere. Seja mais estratégico de acordo com a região também, né? E não fica amarrado a mim. Existem concorrentes nossos que para colocar a bateria só com a dele. Então, se daqui 10 anos o cliente quiser expandir, ele vai ter que comprar ainda do mesmo fabricante. E se a unidade de bateria vier a parar de produzir? Exatamente. Vai ser uma dor de cabeça muito maior. Então, no nosso caso, a gente dá essa flexibilidade para o cliente. Os 10 maiores fabricantes já têm a integração homologada conosco, tá? É claro que eles estão sempre lançando modelos novos de maior capacidade, então a gente está sempre atualizando essas integrações, né? Então a gente trata os fornecedores de bateria como os nossos integradores parceiros do sistema. E esse modelo é um modelo já que funciona no mundo todo, tá? Aqui no Brasil ainda... por ser um mercado incipiente, alguns clientes demandam, eu gostaria de ter já o pacote, né? Mas é um modelo muito mais eficiente que está comprovado que funciona no Chile, nos Estados Unidos, e na Europa, Austrália. É um modelo que se consolidou, que é o fabricante de baterias fazer toda essa integração com o nosso inversor, a gente vai junto e entrega a solução completa com essa flexibilidade do cliente negociar diretamente com o fabricante de baterias. Agora, tudo isso é importante falando em regulação, né? O que o mercado espera, olha, vai funcionar, mas qual é o preço disso? Como que isso vai funcionar? Já acontece uma regulação em outros cenários que a SMA já passou por isso. Como que está aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil a gente estamos todos ansiosos, né, pela questão da regulação. É um tema que já vem sendo discutido já há anos, no ano passado mais intensamente. E tem um leilão de reserva de capacidade previsto, né, para o uso de baterias, mas que depende de uma regulação da ANEEL que ainda não saiu, né? Mas o movimento que a gente vê é que todos os nossos clientes têm interesse em estarem preparados para o leilão de capacidade e têm interesse em já colocar armazenamento. Então já há muitas iniciativas de projetos pilotos para entender a tecnologia, né? A gente já está fornecendo para um projeto piloto importante aqui no Brasil, para já entender a tecnologia, entender como funciona, todas as funcionalidades envolvidas, para estarem preparados para a hora que a gente espera que seja um novo boom aí do mercado de renováveis, a questão do armazenamento em larga escala. É só uma questão de tempo, né, Henrique? É uma questão de tempo, exatamente. A gente falou um pouco sobre a questão da rede, né? A nossa rede, ou a rede em alguns países, a rede como um todo, ela passa por um momento ainda de ser uma rede muito limitada, né? E ela tem que ser modernizada. Mas existe um processo para você atenuar essas questões. Por que a tecnologia da SMA ela pode contribuir nessa transição de melhorar uma rede nova, mais moderna, mas enquanto isso não vai chegar da noite para o dia? Exatamente. O que acontece? Não é nem questão da modernização, mas você tem algumas necessidades de controle. Por essa questão da intermitência das fontes renováveis, você precisa ter controles de frequência, de inércia, né? No caso de linhas de transmissão, você às vezes precisa de mais linhas de transmissão. Então, tem várias soluções, várias dificuldades da gestão do Sistema Interligado Nacional que o operador do sistema, o ONS, quebra a cabeça de como resolver, né? E as baterias vêm para contribuir com isso. É uma tecnologia que permite contribuir com isso. Rapidamente. Seja para modularização, né, da geração, questão dos horários de geração, e seja para os serviços ancilares de rede, né, que são esses controles de frequência, de inércia, tudo mais. Coisas que antes eram feitas pelas térmicas, tá?
por fontes que tem inércia, Sim, né? sim. Máquinas geradores rotativos, né? Mas hoje a eletrônica de potência ela já é desenvolvida a um ponto, e a SMA é líder nesse setor, que a gente consegue fazer até controle é um termo técnico, de nível de curto-circuito numa linha de transmissão. Simular o motor. E com um tempo de resposta muito grande, tá? A gente consegue suprir mais que o dobro da potência dos nossos inversores num curto espaço de tempo para estabilizar a rede. Isso dando um exemplo de serviços de estabilidade de rede que a SMA pode prover. Então a gente já tem projetos no Reino Unido já em fase de comissionamento nesse sentido. Então é uma tecnologia já comprovada, que a gente já domina muito bem, e que os nossos inversores têm uma capacidade de robustez muito grande. Isso também é um ponto importante. Quando vou pegar esse gancho para falar também do armazenamento em geral, né? Quando o inversor deixa de ter o papel de gerar a energia só quando tem sol e passa a fazer essa gestão de carrega e descarrega a bateria, Interligar com a grande rede. o hardware é muito mais exigido, né? A quantidade de ciclos de carga e descarga de uma bateria é muito maior que os ciclos de geração fotovoltaica, que é um pico ao longo do dia, né? Então, o que é que acontece? É importante que a tecnologia suporte isso. Então, os nossos inversores, hoje, a gente já tem uma nova geração, que a gente está substituindo os semicondutores pela tecnologia de MOSFET de silício carbono, tá? Carboneto de silício, que é uma tecnologia com muito mais eficiência, praticamente zero de perdas por temperatura, tá? E muito mais robusta. Então, aqui é para suportar essas necessidades dessa nova geração de equipamentos que tem que trabalhar com armazenamento e com serviços ancilares de rede. Ou seja, né, tem muita oportunidade quando a gente fala de negócios com tecnologias embarcadas ali dentro da SMA. Exatamente. É isso que a SMA vê, né? Aqui no Brasil, apesar de 2025 a gente espera ser ainda um cenário econômico desafiador, de forma geral, né? Economicamente falando, mas a gente é um mercado que ainda está em franca expansão de projetos de larga escala e com essa grande oportunidade do armazenamento, serviços para a rede, e isso vai perdurar ainda por muitos anos, né? E o foco da SMA é essa visão de longo prazo, de um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes, né? Então a gente vai cultivando isso, né? E trazendo essas informações, né? Como nessa oportunidade aqui com você, que a gente tenha a possibilidade de compartilhar as informações para que os nossos clientes todos saibam o que a gente pode oferecer. Para a gente fechar o vídeo, eu queria que você falasse para o consumidor ou, né, para o parceiro que está assistindo agora, pensando num cenário assim, são milhões de consumidores de energia. Eu posso até responder essa pergunta. Qualquer um pode ser cliente da SMA. Mas quando a gente fala em grande escala, de armazenamento, em projetos combinados, quem são hoje os principais clientes que a SMA pode ter um relacionamento aqui no Brasil? São principalmente as geradoras, né, de renováveis. Com a questão do armazenamento, isso amplia para geradoras eólicas também, porque a gente pode acoplar o armazenamento numa usina eólica, não só solar. Né? Tem também a questão do uso do armazenamento em subestações, transmissões. Então, as proprietárias de ativos de transmissão é um novo setor que está abrindo para o mercado de baterias, de armazenamento, né? Uhum. Então, são esses. E a SMA, ela foca muito em ter um relacionamento tanto com o desenvolvedor dos projetos, para que a gente possa dar todo o apoio no desenvolvimento do projeto, e também com quem vai operar essa usina, com o dono do ativo, né? Que para ele é muito importante um equipamento que tenha confiabilidade, disponibilidade de energia, o suporte técnico que a gente oferece localmente, com uma equipe de serviços estabelecida aqui no Brasil já. Então, são esses clientes que são os mais importantes. Não é o cliente que vai fazer uma usina para vender. Uhum. Sim, sim. É legal a gente destacar isso para entender o que é projetos de grande escala, para o cliente olhar e falar, opa, eu me encaixo nisso. Eu entendi o que a SMA pode fazer, né, pela nossa rede aqui no Brasil. Então, vamos lá. Vamos
convidar o telespectador, se você tem alguma pergunta para fazer para a SMA, a SMA vai acompanhar aqui, vamos publicar essa matéria no portal digital do Energy Channel, no aplicativo e nas redes sociais. É só deixar seu comentário aqui em um desses portais que a gente vai levar prontamente para o time da SMA. Combinado, Henrique? Combinado, muito obrigado. Então, mais uma vez, eu que agradeço, muito obrigado e fique ligado na programação do Energy Channel. Valeu, pessoal!